Resolvi trazer, de fato, uma aula, né, para vocês em relação a esse perfil hormonal da mulher, né, que costuma sofrer diversas alterações depois dos 30, 40, 50 anos. E essa é a faixa etária principal, né, das minhas alunas e pacientes hoje. E eu recebo muitas queixas nesse sentido. Então, por isso, hoje eu resolvi trazer esse assunto, né, para a gente bater esse papo aqui, tá? Vejam bem, a gente vai ter uma aulinha aqui de uns 20 minutos. O pessoal que está na comunidade lá do programa Pochete Zero vai garantir a gravação dessa aula lá dentro, tá? Então, quem ainda não faz parte, quiser entrar, comenta aí embaixo. Pochete, né, que eu vou enviar as informações. O programa está com 10 dias mais ou menos de iniciado, né? Lá dentro a gente tem treinos em casa, alimentação, acompanhamento, enfim. Tá muito legal os assuntos lá dentro, tá? Mas então, né? Vou levar mais ou menos 20 minutinhos aqui nessa aula. E o que eu quero falar para vocês? Toda mulher, né, já deve ter percebido que, principalmente nas que já passaram dessa faixa etária, que é comum algumas mudanças, né? Mesmo aquelas que têm um padrão de ser mais magra e tudo mais, começa a perceber ali algumas mudanças em relação ao sono, aos resultados, né? Não consegue mais ter aquela energia também que tinha antes, o vigor realmente, né? Resultado de academia, de dieta, começa a ter algumas alterações. E isso é comum, tá, meninas? Isso acontece com todas as mulheres, né? Umas são acometidas um pouco antes, outras um pouco depois, mas isso acontece com todas nós, tá? Principalmente por causa realmente da idade, tá? E dessa questão hormonal de fato. Então, assim, né? Quem aí faz dieta, faz o treino, mas não tá conseguindo emagrecer, né? Principalmente em relação à parte de abdômen, né? O que acontece, né, com esses hormônios depois dos 30 anos? É muito comum que a insulina, principalmente, ela começa a ter algumas alterações, né? O hormônio ali que está ligado justamente à absorção, né, da glicose, a captação da glicose pelas células. A gente tem alterações dos hormônios do estresse, né, principalmente do cortisol, que é o principal hormônio do estresse. Então, isso começa, de fato, a acontecer. Começam a apresentar também aquelas primeiras oscilações em relação ao estrogênio, né, o hormônio feminino, progesterona, né? A progesterona, ela começa, né, a ter uma quedazinha nessa faixa etária dos 30 anos, com uma incidência bem maior ali por volta dos 45, 50 anos, né, naquele período de menopausa, de climatério principalmente. Já o estrogênio não, após os 30 anos ele já começa a ter ali algumas oscilações, inclusive hoje eu estava conversando com uma paciente que ela está com 35 anos e ela já começou a notar algumas alterações ali no ciclo menstrual, né? A gente até debateu um pouco sobre isso. Essas mudanças, né, às vezes uma irregularidade menstrual nessa idade, já podem sim indicar, né, para você que de fato está acontecendo alguma coisa em relação a essa parte hormonal, né? Já começou a oscilar, então é importante estar com os exames em dia, né? Tá acompanhando pelo menos a cada ano, né? Ou a cada 6 meses, quem consegue, para ter essa noção do que está acontecendo ali no corpo, né? Porque muitas vezes a pessoa fica ali patinando, né? Não consegue ter resultado, não entende o que está acontecendo, e às vezes já são essas alterações que estão começando a acontecer, tá? Além disso, um ponto importante que já acontece nessa fase aí dos 30 é o declínio da massa muscular, né? Vocês já devem ter ouvido, né, falar que depois dos 21, 25 anos, a gente já começa a ter perda de colágeno, né? Isso é uma realidade, infelizmente. Mas a massa muscular, ela demora um pouquinho mais, tá? Geralmente ali em torno dos 30, começamos a perder massa muscular anualmente, né? Algumas pessoas perdem um pouco mais,
outras um pouco menos, né? Mas é esperado que pelo menos 1% da massa muscular seja perdida ali por ano, né? E aí, como que a gente vai, né, contra isso? Porque todos nós sabemos que é necessário massa muscular para a nossa saúde como um todo, né? Isso acontece realmente por conta desse declínio hormonal, né, que eu citei aqui anteriormente para vocês, mas a gente tem que driblar, né, essa condição, porque senão, pensem comigo, se você perde 1% de massa muscular por ano, quando você chegar nos 50 anos, você já vai ter perdido aí pelo menos 20% da sua massa muscular. Já pensou? E aí, como é que faz, né? Então, a musculação, eu sempre falo para as minhas clientes, pacientes, não é uma coisa negociável, tá? Para quem passou dos 30 anos, não é negociável. Tudo bem, às vezes você não vai para dentro de uma academia, de fato, né? Mas você tem que fazer exercício de força. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Às vezes a gente não gosta, né, da musculação propriamente e tá tudo bem, né? Tem gente que não curte mesmo, ali a academia principalmente, mas a gente precisa fazer exercício de força, tá? Ah, Juliana, mas como é que vai ser isso? Às vezes até uma calistenia, né? Exercício com o próprio peso do corpo. E hoje em dia a gente tem outras modalidades, né? Treino em casa, o próprio CrossFit, né? Para quem gosta. Temos muitas opções e modalidades diferentes que são possíveis, né? Da gente incluir realmente na rotina. Então, isso não é desculpa, né, pessoal? Não é desculpa. Todo mundo vai encontrar alguma atividade que se familiariza mais, né? Justamente para dar uma segurada nessa questão da massa muscular. Mas então, tudo isso que eu falei aqui, né? Mudança de perfil hormonal, estrogênio oscilando, progesterona caindo, né? Cortisol subindo, insulina também alterando, tudo isso vai ter ali como consequência justamente o acúmulo de gordura abdominal, né? Que já comete aí a maior parte das mulheres quando passa dos 30 anos e aumenta mais ainda depois dos 40 e dos 50, porque de fato o declínio realmente desses hormônios ainda é maior ainda nesse período, né? Então, o que eu sugiro para vocês, né? A nossa primeira estratégia aqui em relação a treinamento, como eu citei, né? Fazer a musculação, priorizar, mas temos uns pontos aqui para citar. Essa musculação, ela não vai poder ser feita de qualquer jeito, né? Eu costumo dizer que até os 20 e poucos anos, se você fizer aquele treino básico lá da academia, né, que você encontrou, às vezes até um treino de TikTok que a galera hoje em dia pega, beleza, você vai ter resultados, por mais que não seja algo individual, né, seja uma coisa genérica, você vai colher resultados porque o seu corpo responde melhor, né? Mas nessas 3 faixas etárias que nós estamos abordando aqui, o cenário muda, né? Então, a mulher começa a não ter uma resposta tão eficiente com qualquer tipo de treino, né? Quem que não passa por isso aí, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso. Tá treinando, tá fazendo tudo direitinho e não tá conseguindo resultado. Então, assim, às vezes é a estratégia que tá errada, né? Nesse sentido, eu costumo deixar sempre uns pontos importantes, né? Primeiramente, treino metabólico. Não sei se vocês sabem o que é, se costumam fazer, se nunca fizeram. Se tem muita gente que acha que isso é só coisa da moda. Ai, que é isso? Não existe isso. Na verdade, essa nomenclatura ela surgiu para indicar, né, um tipo de treino que vai fazer você aumentar ali sua taxa metabólica basal e manter ela um pouco elevada depois do treino, né? Até 24, 48, dependendo, até 72 horas depois, né? Só que esse treino, ele precisa ser feito de maneira individual, né? Ele vai ter uma intensidade diferenciada, vai ter ali períodos que a gente vai priorizar uma determinada frequência cardíaca, né, mais elevada, períodos mais baixos, né, vai ter ali uma intermitência. Só que isso tem que ser de forma individual, né, porque senão você exagera demais no volume, na intensidade, ou de menos.
E costuma ter bons resultados, né? Minhas alunas aí já fizeram muitos treinos assim, eu prescrevo de vez em quando para a comunidade mais definida, e tem resultados muito bons, tá? Só que assim, geralmente o treino metabólico, eu particularmente não gosto que as meninas façam todo dia, né? Tem que ter aí essa quebra, né, de um dia sem, treino um dia sim, um dia não, para a gente poder também não gerar um overtraining, né, nessa faixa etária. O que seria isso? O excesso de treinamento. Esse também é um outro ponto importante, né, justamente pela parte hormonal. A mulher 30, 40, 50 mais, ela vai ter uma recuperação muscular mais lenta, né, do que com os 20 e poucos anos. E isso envolve outras coisas, né? Recuperação de tendões, ligamentos, da parte óssea também, né? Porque tudo isso está envolvido no processo do exercício físico, né? Quando você treina, independente do que você está fazendo, você tem ali um uso, né, do corpo como um todo. Então, você tem que focar nessa questão da recuperação muscular de maneira individual, considerando também a faixa etária, tá? Eu vejo muitos erros nesse sentido na academia. A pessoa vai lá, treina perna, por exemplo, segunda-feira, segunda, quarta e sexta, mas sem ter esse olhar atento em relação ao descanso, né? Já parei de sentir aqui a questão muscular, já posso fazer, eu tô sentindo ainda e vou fazer. Só que esquecem que os tendões e os ligamentos, eles geralmente têm um tempo, né, de recuperação maior do que o músculo. Não à toa que quando a pessoa tem alguma lesão, né, nessas regiões, ela precisa de fato de uma recuperação, um tempo de recuperação maior. Então se atentem a isso, tá? Às vezes surge uma tendinite, uma bursite, outras coisas aí nesse sentido, né? Alguma coisa de ligamento também, por puro descuido em relação ao descanso, né? Nos treinos. Então, tenham cuidado, tenham atenção em relação a isso, para evitar realmente problemas nesse sentido, tá? Então, assim, o treino metabólico é interessante para esse público. Os treinos full body também são estratégias legais, né? Que você mistura exercícios para membros superiores, membros inferiores, só que também, né, de forma individualizada, priorizando realmente dar um descanso maior entre grupos, que isso aí ajuda muitas vezes a pessoa a progredir carga mais rapidamente, a manter o nível de intensidade do treino do início ao fim, porque pensem comigo, o full body geralmente que eu prescrevo, ele tem uma ordem específica para ser executado, né? Então a pessoa tem que fazer ali um de superior e um de inferior intercalado, geralmente, né? Com o tempo de descanso adequado e tudo, justamente para a pessoa conseguir entregar a máxima performance dela em cada um desses grupos, entendeu? Que ela tá com descanso, né? Equilibrado. E aí não tem aquela questão da fadiga do sistema nervoso central, né? Quando você está treinando, que eu não sei se vocês já notaram, mas se, por exemplo, você faz aquele treinão de perna, vamos supor lá que tem búlgaro, agachamento, elevação pélvica, levantamento terra, enfim, aqueles exercícios punks que vocês já conhecem, né? Pode observar uma coisa, você vai começar esse treino com uma energia, né, com uma entrega, no meio você já vai estar de outro jeito e no final de outro, né? Por quê? Porque você está gerando não só fadiga para questão muscular, mas também para o seu cérebro, né, que está no comando de tudo ali. Então ele começa também a gerar situações para te proteger, né? Ele não vai entregar a mesma performance do primeiro ao último exercício, até mesmo porque ele precisa proteger seus músculos, seus ossos, seus tendões. Se você conseguisse ter a mesma energia no primeiro e no último exercício, isso é ruim, né? Inclusive, algumas pessoas, né, quando tomam pré-treino, fazem outras estratégias aí, tem que ter cuidado com isso, justamente para conseguir ter essa noção, né, da onde que tá ali exagerando, né, às vezes, porque a pessoa não sente na hora, né, aquela fadiga, o momento de interromper, ou às vezes descansar um pouco mais, diminuir uma carga, porque o corpo tá quente, tá com aquela energia em alta, né, um pico energético por causa da cafeína e outros compostos ali, e aí só vai sentir depois, né? Então, eu particularmente até não gosto muito dessa questão dos energéticos, de pré-treino e tudo mais por conta disso, porque mascara às vezes uma fadiga
que estaria, de fato, indicando, né, uma necessidade de pausa ou de reduzir intensidade. Então, tenham cuidado com isso, tá? Mas, então, eu gosto muito do treino full body para as mulheres nessa faixa etária, né, nessas 3 faixas etárias. Costumam responder bem, né, dá um tempo maior de descanso entre os grupos. Ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar diversos grupos musculares no mesmo treino, né? Não fica aquela coisa monótona, né, de treinar braço e perna separado. E sim, é um treino eficiente para hipertrofia, para emagrecimento, para melhoria de performance, de condicionamento físico. Basta que, né, você saiba realmente calcular, periodizar para cada pessoa. Então, eu hoje gosto muito dessa estratégia, mas é claro, né, gente, não é a única. Quem faz treino separado pode continuar fazendo, mas tem que considerar tudo que eu vim falando aqui para vocês, tá? Em relação ao cardio, né? Estratégias de cardio, vamos lá. É um ponto importante também da gente abordar aqui. Eu vejo muitas mulheres nesse período querendo fazer mais cardio, né? Aliás, não quer fazer, né? Mas entende que precisa fazer mais cardio pela questão do emagrecimento, da gordura abdominal, né? Fica assim, eu tenho que fazer mais cardio, só assim que eu vou perder barriga, que eu tô acumulando gordura aqui, já me falaram que é assim que eu vou perder. Então, beleza, né? O exercício aeróbico, ele de fato, ele tem um papel importante nessa parte da gordura abdominal, porque como eu falei para vocês, a insulina sobe nessa faixa etária, né? É comum a gente ter aí aumento, porque naturalmente passa a ter uma resistência maior à ação dela, então o organismo entende, né, no primeiro momento, que subindo ali a produção é a primeira atitude que ele vai fazer. E o exercício aeróbico, nesse sentido, ele vai ajudar, né, a aumentar essa sensibilidade à insulina, melhorar a atuação dela na captação de glicose dentro da célula, e sim, é importante isso para você eliminar, né, gordura abdominal. Porém, lembra que eu falei lá no início, o cortisol, né, o principal hormônio aí relacionado ao estresse, ele também sobe, né, nesse período 30 mais. E aí, o que acontece, gente? O hormônio do estresse, ele deixa a mulher, assim, na corda bamba, que eu costumo falar. A gente fica numa linha muito tênue ali, muitas com certeza sentem, né, naquela questão de trabalho, de estudos e tudo mais, você fica mesmo à flor da pele, muitas vezes coisas que não te estressavam antes começam a te estressar, te tirar da linha, né? Então, assim, nessas faixas etárias, o cortisol também começa a dar uma desregulada. E se você fizer exercício aeróbico de maneira desmedida, né, desregrada, em volumes, intensidades muito acima do que você deveria fazer, né, o que o seu corpo tolera, você pode sim acumular gordura abdominal. Então, assim, na verdade, o cardio, ele é sim um mocinho, né, nessa atuação, mas ele pode se tornar vilão se feito na dose inadequada, tá? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? Então, assim, o cortisol descontrolado pode atrapalhar demais, demais, demais o emagrecimento e o ganho de massa e tudo, né? Porque desregula o sono, fica aquela bagunça como um todo, então acaba que a mulher não tem resultado. Já recebi casos, né, inclusive, de meninas assim no time que estavam sentindo, né, realmente se sentindo mais estressadas, né? Ansiedade em alta, não estavam dormindo direito, aquela coisa toda, e aí começaram a perceber essas dificuldades, né, de emagrecimento, de resultado, não sabia mais o que era. Tô comendo direito, eu tô treinando todo dia, e às vezes é isso, né? Então, assim, são detalhes que no organismo feminino nós precisamos ter muito mais atenção para justamente não cometer erros, né, nesse sentido e às vezes dar uma travada, né, na performance ali da mulher. Inclusive, né, algumas que se encontram às vezes em efeito platô, né, já tive alunas aí com platô, fica ali estagnada, pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Então, fiquem de olho, né, às vezes o cardio demais não é a estratégia mais inteligente para o seu caso, né? Tem gente aí que quer fazer às vezes 1 hora todo dia, ou às vezes faz muito HIIT, né?
acrescenta muitas aulas coletivas também, né, que hoje em dia tem nas academias. Eu vejo gente que quer fazer aula coletiva, quer fazer a musculação, quer fazer uma esteira, alguma coisa assim, e às vezes não é o necessário, tá? Não precisa. Como saber se o cortisol está alterado? Então, não sei aqui o nomezinho. Então, por exame, tá? Tem que fazer exame de sangue, alguns testes aí. Os exames de sangue para avaliar cortisol, muitas vezes eles podem dar um resultado falso, tá? Então você tem que fazer um preparo adequado antes. Às vezes os laboratórios até explicam isso em certos casos. Tem o horário certinho, né, para você dosar, para você pegar ali a sensibilidade melhor do hormônio. É interessante, né, você naquela semana ali ter alguns hábitos, dormir melhor, né, dormir mais cedo, evitar se colocar em situações estressantes de fato para você pegar um resultado real, entendeu? Mas é por exame de sangue, tá? Tem também como você saber pelo salivar, dosagem de cortisol salivar, né? Que pega lá, faz uma coleta aqui na saliva. São as duas situações mais comuns, né? E aí a gente tem que parar para avaliar o que é melhor para você, a maneira ali de dosar, mas essas são as duas opções, tá? E se eu não me engano, não é uma coisa cara, não, tá? Custosa assim, não. Quem tem plano de saúde cobre, pelo SUS vocês também conseguem fazer, né? Ir no médico e tudo, falando que você está estressado e tudo, solicitando. Mas eu acho importante frisar aqui que a gente nunca deve olhar ele sozinho, tá, gente? Não olha cortisol sozinho. É sempre bom você linkar com outras coisas, né? Na saúde da mulher, eu trabalho com mulheres aí praticamente 15 anos, eu julgo importante quando a gente vai fazer essa situação assim, justamente você alinhar com exames de tireoide, esse perfil hormonal, né? Em relação a FSH, LH, a testosterona também, aquelas globulinas ligadoras de hormônios, né? Tudo mais. Colesterol, né? Perfil lipídico, insulina. É sempre bom a gente encaixar tudo isso, né? As vitaminas, vitamina D, vitamina B12, o ferro, né? Ferritina, estoques de ferro no corpo da mulher, porque aí você consegue fazer uma interpretação mais confiável, né? E mais completa também. Então tenham atenção com isso. Prof, sexo emagrece? Ah, meu Deus. Então, como qualquer atividade, sim, né? Porque tem gasto calórico, então pode ajudar, sim, nesse sentido. Tudo depende da frequência também, né? Da intensidade. Então, pessoal, vou falar aqui mais uma estratégia que eu considero que seja legal em relação aos treinos. Fazer treino curto, tá? E intenso na medida certa, né? Então, esse cálculo, ele deve ser feito também de maneira individual, né? E aí eu recomendo muito nas mulheres de 30, 40 ou 50 mais, focar justamente em exercícios multiarticulares, né? O que é isso? Priorizar mais os agachamentos, remadas a fundo, flexões, exercícios principalmente para a região do core, né? Abdômen, região de costas, paravertebrais, lombar, que são exercícios que vão, assim, promover um emagrecimento de maneira mais rápida, né? Porque tem um gasto calórico maior. Claro, né? Exercícios isolados, aqueles isolados de glúteo, de outras regiões, eles são importantes, devem ser feitos, mas eu julgo que nesse período talvez eles devam ficar em segundo plano, né? Vamos priorizar mais exercício multiarticular pensando em rendimento, né? Em gasto energético, em aceleração aí de frequência cardíaca, que é uma coisa muito importante para nós, né, que já estamos nessa faixa etária. Agora, eu quero falar para vocês em relação à parte alimentar, tá? Isso aqui, que eu vou comentar no início, é algo que tem muita gente errando, né? Sobre o consumo de proteínas, tá? Não sei se vocês viram recentemente, passou até, eu acho, não sei se foi no Fantástico, um canal aí de televisão, um programa, né, falando sobre esse erro realmente de excesso de proteínas.
na dieta, né? Ficaram vendendo tanto essa ideia de que a gente precisa comer mais proteína para emagrecer, parará, pororô, que muita gente começou a exagerar, né? Então aí a gente tem um prejuízo nesse sentido, primeiro que pode, né, ter um dano renal em relação a isso, porque a gente precisa dos rins, né, ali para metabolizar, para absorver as proteínas, e ao mesmo tempo também um desperdício, né, porque tem gente que não sabe, mas o excesso de proteína ele tende a ser excretado, né, pela urina. Então nem sempre o mais vai ser positivo para você, tá? Então, a gente precisa da quantidade ideal para cada pessoa, né? Então, se vocês quiserem, até anotem isso aí. A quantidade vai depender muito do seu nível de atividade física, tá? Quem não treina, né, ou faz poucos exercícios, pouca intensidade, não tem a menor necessidade dessa pessoa consumir uma quantidade absurda de proteína, tá? Porque vai ser inútil. A proteína ela vai ser usada ali justamente na síntese proteica para a construção de massa muscular, né? Tudo bem que a gente usa em todas as funções aí do corpo, mas o aumento dela ele deve ser pensado de forma estratégica quando a gente treina, né? Porque o corpo vai precisar de mais. Então, quem não treina é aí entre 0,8 até no máximo 1,2 grama de proteína por quilo de peso, tá? Então, esse cálculo ele deve ser feito de forma individual, em relação ao peso e ao nível de atividade da pessoa, né? E aí a gente vai aumentando essa quantidade de acordo com a realidade de cada pessoa, né? Então, quem treina um pouco mais já pode subir ali para 1,5 grama por quilo, né? Quem é bodybuilder, treina pra caramba, faz bastante coisa, pode consumir acima de 2 gramas por quilo de peso, né? Mas assim, sempre acompanhado, né? Esse cálculo tem que ser individualizado e precisamos considerar dieta e suplementação, né? Porque tem gente que, vou tomar um whey aqui, é tantos gramas, aí às vezes ainda come muito mais, né, na alimentação, tem proteína, 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 e às vezes tá consumindo muito mais, né? Ou a pessoa às vezes come um ovo, come um frango, qualquer coisa assim, e acha que também já tá arrasando, né, na quantidade de proteína, e às vezes não. Por quê? Esses alimentos, eles não são fonte exclusivamente de proteína, né? Aliás, nenhum alimento, tá, gente? Não existe alimento que seja uma coisa só. Todos os alimentos, eles têm, né, em proporções diferentes, quantidades aí de carboidratos, de proteínas, de gordura e tudo mais. Então, temos que ter esse olhar atento também, tá? Hoje em dia, tem aí o chat, né? Tem as inteligências artificiais que vocês conseguem pesquisar tranquilamente, né? Dá um Google aí, olha lá quanto de proteína que tem no ovo, quanto de proteína que tem no feijão, quanto que tem no peito de frango. Vocês vão se surpreender, tá? Porque nenhum alimento é só proteína, não. Pelo contrário. Então, joga lá para você mesmo olhar na sua dieta e entender quanto de proteína você está de fato consumindo no dia a dia. Se é muito, se é pouco, né, para sua realidade. Por quê? Porque ela também é essencial para emagrecer, para construir massa muscular, para segurar massa muscular, né? Igual eu falei para vocês lá no início, a gente costuma ter um declínio de massa após os 30 anos, isso é normal, isso é comum, né? Toda mulher vai apresentar isso em menor ou maior grau. Então a proteína ela é fundamental, mas sem exagero, né? E ao mesmo tempo sem colocar pouca quantidade. Eu costumo sempre falar, a regra simples é você colocar algum alimento que contenha uma quantidade legal de proteína em todas as refeições, no café, no lanche, no almoço, no jantar, enfim, de acordo com o seu planejamento, vai acrescentando, né, pequenas porções ali que não tem erro, tá? Você garante saciedade, né? Tem ali um bom funcionamento do organismo, consegue emagrecer, consegue ganhar massa, tudo ok, tá? Outra estratégia em relação à alimentação, os picos de açúcar, tá? E aqui eu quero falar da galera que costuma beliscar. Infelizmente, quem belisca, às vezes pensa assim, eu vou beliscar uma fruta, para tentar, né, driblar aí um pouco a situação. Vou beliscar uma fruta, vou beliscar um legume, outra coisa assim, porque se beliscar doce, biscoito, essas coisas, vocês sabem que já é furada, né? Mas eu recebo muita paciente, muita aluna, que às vezes tenta ir para o lado saudável, né? Vou beliscar uma fruta aqui.
e acha que tá arrasando. Só que não, tá? Beliscar, gente, independente do que você tá colocando para dentro, é ruim, tá? Por quê? E o que eu atribuo aqui, o que eu chamo de beliscar? É a pessoa comer fora de horário, né? Às vezes já tomou café, vai fazer ali a colação dela, sei lá, 2, 3 horas depois. E aí, nesse meio de caminho, a pessoa tá lá mastigando uma fruta, tá lá comendo um biscoito, uma coisa assim. Principalmente quem tá no mundo corporativo, né? Quem trabalha em escritórios, em outros locais assim, costuma às vezes ficar nessa coisa, né? Passa alguém com alguma coisinha e tudo mais. Isso é um perigo, principalmente pensando em mulheres, tá? Por quê? Toda vez que a gente coloca alguma coisa na boca, consequentemente você vai ter liberação ali dos hormônios ligados à digestão. Isso acontece com todo mundo. Então, quem que vai subir, né? Botei um biscoitinho na boca, a insulina já começa a se preparar para agir. Enzimas digestivas, tudo isso é mobilizado. Inclusive, né, quando coisa que não tem calorias, ou que você acha que não vai ter problema, né? Chicletinho, balinha, qualquer coisa nesse sentido, né? Ah, é só isso aqui. Mesma coisa, refrigerante zero. Ah, é 0 calorias, não vai ter impacto. Tem sim. Nosso corpo, ele é inteligente. A partir do momento que você abriu sua boquinha, tá colocando coisa ali, tá mastigando, tá engolindo, ele tá entendendo que você está se alimentando, né? Independente do que é. Então, ele começa a entrar no processo digestivo e com isso vai liberando tudo ali para que esse processo ocorra, né? Depois, quando chega lá embaixo, é outra história. O estômago já vê que é uma coisa que ele esperava e é outra, aí é outra história. Mas então, quando você está dando essas beliscadas, você está liberando insulina na corrente sanguínea, ela vai lá, encontra, às vezes, só um biscoitinho, ela tem que fazer o processo todo de digestão ali para você absorver, né, o açúcar do biscoitinho. E quando é chiclete, pior ainda, porque você mastiga, mastiga, mastiga e não entra nada, né? E aí libera ácido estomacal, tem toda aquela coisa. Então, assim, mesmo que seja uma beliscada com alimentos saudáveis ou alimentos que não tenham calorias, ainda assim é ruim, né? E como o meu público é feminino, eu falo que mulher tem que ter mais cuidado com isso em esse tipo de situação do que o homem, tá? Porque infelizmente vai para a barriguinha, né? Às vezes a pessoa não tá comendo muito, tem gente que não come muito, mas só esse fato de estar ali beliscando entre refeições ou colocando alguma coisa ali para dentro, já está desandando a dieta, tá? Então tenham cuidado com isso. Da mesma forma, outra estratégia aqui sobre não passar fome, né? Tudo isso aqui que eu falei é importante, mas você ficar sem comer também é um ponto importante, né? Tem gente que às vezes pensa, eu não quero emagrecer, eu vou comer menos. Ok, mas vou passar mais horas sem comer. Vou fazer uma dieta restritiva aqui para dar uma secada. E isso é pura ilusão, né? Pura ilusão, porque você não sustenta isso bem, né? Pode te gerar uma compulsão alimentar. Inclusive, hoje uma paciente minha me respondeu sobre isso. Ela falou: Ó, tem uma semana que eu tô seguindo o plano e a compulsão acabou. Por quê? Porque ela falou para mim: eu tava passando um período grande de tempo sem comer. E aí, comecei a seguir o plano comendo na hora e agora não tá mais desse jeito, entendeu? A compulsão acabou. Então, às vezes a gente acha que é só uma questão psicológica, né? Que você tá com problemas e aí desconta na comida, mas às vezes é um comportamento seu que tá errado e tá te deixando com compulsão, tá? Outra coisa, quem passa muito tempo sem comer tá também agindo em relação ao cortisol, tá? Então a pessoa tá perigando em relação a isso aí. Geralmente aumenta, tá? Se você fica aí com essas restrições, não só de tempo, não, mas em relação à dieta restritiva mesmo, você acaba disparando o cortisol ali na corrente sanguínea, por quê? Porque o corpo entra em estado de alerta e fala: opa, tô com restrição, tô com menos caloria entrando aqui. Eu vou me proteger, eu vou estocar, vou acumular gordura, geralmente, tá? Então, assim, é engano você achar que você comer pouquinho ou comer em espaços maiores, que isso vai ser favorável para o seu emagrecimento, tá?
Eu não sou contra propriamente as dietas restritivas, tá, pessoal? Mas eu acho que elas têm que ser incluídas da maneira certa para cada pessoa e em períodos muito específicos, né? Não adianta você querer começar a fazer aí um jejum, começar a fazer uma cetogênica, alguma outra coisa, uma low carb, de qualquer maneira, porque não foi, né, feito de maneira individual para você, não foi feito às vezes no momento ideal, tá? Quando na verdade só se você diminuísse um pouco as calorias ou quantidades no dia a dia, já ia te render o emagrecimento ali inicial, tá? Então, assim, tem que ser feito na hora certa, estratégia do jeito certo para cada pessoa, tá? Para você não ter aí um rebote, né? Um efeito adverso e negativo, né? Em relação ao que a gente espera. Outro pontinho que a gente vai falar aqui, tá? Já estamos quase acabando, eu sabia que ia ficar grande. Hidratação. Depois eu vou deixar quem quiser perguntar alguma coisa aí, mas eu vou deixar salvo também. Tem pessoas que bebem água demais e tem gente que bebe água de menos, né? A maioria bebe de menos. Eu sempre recomendo, né, para o pessoal, tem um aplicativo ou anotações realmente em relação à água para você ver, ter uma ideia do quanto que você está batendo aí por dia, né? Eu costumo indicar para o pessoal entre 35 até 45 ml por quilo de peso por dia, né? Nunca deixar de tomar menos de 2,5 litros, mesmo a pessoa que às vezes é menor ou mais magrinha, né? Eu sei que fala-se muito sobre essa necessidade dos 2 litros, pelo menos, mas principalmente nesse período, né? Que tá frio e começa a secar, né? O tempo é muito importante que vocês aumentem essa quantidade para manter, né, o funcionamento do corpo de maneira adequada. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que cerca de 70% do nosso corpo é composto por água, mas eu faço um adendo aqui em relação ao músculo, tá? No músculo, essa quantidade é maior ainda, cerca de 75% da célula muscular, ela contém água, tá? Então, aí já entra aquele ponto. Se você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, tá bebendo pouca água, a conta não vai fechar, né? A conta não vai fechar. Então, assim, sempre comecem o dia de vocês já com água, né? Acrescenta, deixa ali do lado da cama e tudo mais. Eu sei que no início, para muitas pessoas, é difícil, que dá um enjoo e tudo mais, mas vai aumentando de pouquinho em pouquinho, né? Às vezes quer tomar já uma garrafa, não, começa ali com meio copinho, um copinho, vai subindo, para o seu corpo se acostumar também, né? Quem consegue mais, ótimo, já começa o dia ali mandando esse sinal, né, para o organismo, porque também durante o nosso sono, o corpo ele desidrata muito, tá? Por isso que muita gente acorda com sede, isso é legítimo, nem sempre isso é um sinal de saúde ruim, de diabetes e nada disso, não. O sono ele gera uma desidratação no nosso corpo, porque o cérebro tá ali a todo vapor, né, durante o sono, principalmente o sono profundo, e o cérebro, ele consome muita água, tá? É o órgão aí que consome bastante água e bastante glicose, principalmente. Então, você pode acordar assim com sede. Mas aí eu faço aqui também uma observação. Evitar, né, acordar no meio da noite, beber água e voltar a dormir para depois acordar de novo, né? Isso aí vocês têm que evitar. Inclusive, quem tem acordado no meio da noite aí, né, já pode ser um sinal de alteração hormonal, pode ser um sinal de alteração em relação ao cortisol, né? Tem gente que desperta, dá aquele despertar, depois tem dificuldade de retomar, já pode ser um sinal em relação a isso, né? E pelo amor de Deus, evitem pegar celular nessa hora, porque senão vocês estão acordando de fato o cérebro, né? Dando uma descarga ali de dopamina, adrenalina no horário errado. Aí depois é pior ainda para voltar a dormir, né? Ou então volta a dormir, mas aí acorda cansado no outro dia e não sabe por quê. Muitas vezes é por isso, tá? Se você tiver despertar noturno, evita, né, pegar distração, mexer em alguma coisa, porque é pior. E se está acontecendo com frequência, vale investigar, né? Porque pode sim já ser alguma coisa indicando aí, tá? Mas sobre a água, né? Continuando aqui, durante o dia, vai colocando pequenas doses, né? Eu sei que é difícil, né? Quando tá frio, a gente bater essa quantidade. Mas o exercício físico, ele ajuda muito também, né? Porque leva a transpiração, faz a gente querer um pouquinho mais. Mas anotem, né? Vai tendo esse controle de vocês.
Também é válido, né? Chás, água saborizada, essas coisas é muito bem-vindo. E é importante realmente, né, você manter, né, uma rotina com relação à água também, principalmente fim de semana, né? Continua, não deixa descontrolar, né? Isso aqui também é o último ponto que eu quero falar para vocês sobre fim de semana. Tem gente que consegue seguir tudo bonitinho durante a semana, de segunda a sexta, faz o plano legal. Chega final de semana, acrescenta ali as refeições extras, né? Livre, né? Se permite liberar um pouco mais, e aí às vezes mora o erro, né? Eu peguei uma aluna um tempo desses que durante a semana ela estava consumindo 1.500 calorias, né? Em média ali na dieta dela. Aí no sábado a gente foi calcular, em vista do que ela me falou, ela estava batendo mais de 3.000. Então pensa, se de segunda a sexta eu como 1.500, chega sábado, domingo, eu como 3.000 no sábado, 2.500 no domingo, como é que eu vou emagrecer desse jeito? Né? Eu não estou tendo consistência no hábito. Acha assim, 2 dias só não faz diferença. Faz sim. Às vezes até uma refeição faz diferença. Eu costumo até falar, vocês podem ter refeição livre, sim, mas até a refeição livre ela precisa ser analisada, né? Não dá para sair colocando tudo deliberadamente, entendeu? Então, assim, tudo é o equilíbrio, né, gente? Coloca na balança aí, vê o que vale a pena, o que não vale a pena e realmente esteja focada, né, em relação ao que você quer para você, né? Porque feliz ou infelizmente, né, depois dessas 3 faixas etárias que eu comentei para vocês, as mudanças elas vão acontecer, queira você ou não. E cabe, né, a cada um descobrir a maneira de ir contornando, né, tendo um olhar atento a si, né, desenvolver bastante o autoconhecimento nessas faixas etárias é muito importante para você já estar atento aos sinais, né, quando eles forem chegando. E assim, não negligencie nenhum sinal, tá? Por menor que ele pareça, às vezes é ele que vai aí realmente virar a chave e permitir que você tenha bons resultados, tá? E de fato consiga emagrecer, ganhar massa, perder barriga acima de tudo, tá? Tirem de mente que o metabolismo nessa idade ele já foi, tá quebrado. Não, tudo é feito com a estratégia certa, tá? Muito, muito obrigada a todos, tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar aí agora, quiser falar. Eu vi que passaram várias pessoas aí durante a live, né? Entrou, saiu. Mas eu vou deixar salvo e isso também vai ficar lá dentro da nossa comunidade do programa Pochete Zero, tá? Quem tá por aqui não sabe o que é isso. É um programa que eu criei nesse mês de maio, exclusivo para mulheres, tá? Que querem perder barriga, querem ter mais resultados em relação aos seus treinos, né? Temos uns planos alimentares já lançados lá. Também tem uma estratégia de jejum intermitente. Alguns programas bônus, né? Alguns materiais bônus para quem está usando canetinha emagrecedora. Já temos treinos lá do iniciante ao avançado. Eu ainda vou acrescentar novos, tá? Feitos em casa, né? E futuramente também a gente vai ter programa de diástase, menopausa e exercícios na academia, né? Explicados por mim também com as estratégias certinhas para vocês terem melhores resultados, tá bom? Bom, gente, ninguém falou nada aí mais, só o rapaz e a outra pessoa que tinham falado. Quero agradecer, tá? De antemão a participação de todos. Um abraço, tá? E contem sempre comigo, né, para tirar dúvidas de vocês aqui e ajudar em relação ao que for preciso para você ter mais resultados, tá? E vou voltar quarta-feira com mais um conteúdo aqui. Tô definindo o tema ainda, mas se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar comentado aí no vídeo depois, tá? Que vai ficar salvo, que a gente interage e eu trago mais temas aqui para vocês, tá bom? Um beijão, obrigada e até a próxima.